Mas Arthur e Renan, hoje nós tivemos aí o Lula telefonando, ou o Trump telefonando, acho difícil, acho que o Lula telefonou pro Trump, né? Finalmente saiu essa conversa. O que vocês imaginam que possa ter acontecido? Isso aí vai ser bom pro Brasil? O que tá acontecendo? Porque até então o Trump não queria ver o Lula pintado de ouro. E agora eles estão conversando por telefone. O que vocês estão achando de tudo isso daí? Quer começar ou começa? É você. De maneira muito clara, a estratégia do Trump sempre foi uma estratégia ligada ao plano local que ele tem nos Estados Unidos, em termos de mostrar para o eleitor dele que ele está cuidando do interesse americano, porque o Trump sempre vendeu que os Estados Unidos sempre foi colocado em segundo plano na política externa americana, especialmente nos governos democratas. Tem a ideia de que, vocês estão gastando dinheiro ajudando com nações subdesenvolvidas, a gente não apoia a nossa indústria em que o trabalhador branco que vota nele perde o emprego, enquanto estamos jogando o emprego para a Ásia e para os países do terceiro mundo. Então, há uma demanda da parte do eleitor branco americano de classe média em recuperar esses empregos e sentir que tem um presidente que cuida do interesse dele. Tanto que um dos slogans dele, além do Make America Great Again, é America First. Então, América primeiro. Então, ele tá implementando isso, ele tá tocando esse tipo de acordo e pressão sobre os outros países em vários locais do mundo, vem obtendo sucesso nisso, e aí ele joga pra dentro, tô vencendo, tô representando os Estados Unidos. E não seria diferente com o Brasil. Esse é o primeiro ponto. A questão do Brasil, ela tem, vamos dizer, dois outros elementos que não podem ser tirados de consideração, que um é o Marco Rubio, e a ideia dos Estados Unidos assumir uma nova postura com relação à América Latina, com os movimentos de esquerda que tem na América Latina, e em não permitir que a América Latina se torne uma espécie de quintal para a China. E a China estava fazendo investimentos em infraestrutura aqui, ou havia um plano disso. Aqui é uma espécie de reserva estratégica dos Estados Unidos, tratado como um quintal deles próprios americanos. Então tem esse elemento, e tem um elemento que é ajudar um aliado local, que são os Bolsonaro. Quando você junta isso, então ele misturou a pressão que ele faz em termos comerciais com o Brasil, com essa estratégia, vamos dizer, latino-americana, uma nova política do Big Stick com o Marco Rubio, e esse barulho com o Alexandre de Moraes, Magnitsky e tal. Então, era uma estratégia, ela foi montada. Do ponto de vista do impacto sobre o Bolsonaro, isso não mudou nada aqui com o Alexandre de Moraes. Condenou o Bolsonaro do mesmo jeito, vai prender o Bolsonaro do mesmo jeito, não alterou o jogo. E até o negócio da anistia, que ia rodar na Câmara, não aconteceu nada na prática. Mas o Lula ganhou. O Lula, desde que começou essa história, que o Eduardo Bolsonaro começou a comemorar que ele foi para os Estados Unidos taxar o próprio país dele, que ele quer ser candidato a presidente, ele viu a popularidade de todos os candidatos de direita diminuir e a popularidade do Lula aumentar. Também por conta disso. Existem outras razões, mas também por conta disso. Lula aumentou a popularidade, Lula gostou da brincadeira. E, cara, nada impede o Lula, e aí pensando no interesse comercial do Trump, de fazer um acordo com o Trump. Acordo envolvendo terras raras, algum tipo de acordo comercial, investimento de empresas brasileiras em território americano, que pro Trump vira um marketing, e pro Lula pode virar um marketing no sentido de também ter investimento americano aqui. Ou seja, o Lula tem muito a ganhar nessa história, inclusive tem muito a ganhar em não ter acordo nenhum e continuar com a briga. Se continuar com a briga e no mínimo ele negociando, ele mostra, estou enfrentando o grande satã americano. E do outro lado, o Trump pode ser que ganhe também. Pra ele tá ok. Os Bolsonaro tem que ver o que eles estão ganhando nessa história. Eles venderam uma história de que o Trump ia colocar Magnitsky e que o Xandão tá sofrendo. Todo mundo sabe que, assim, o Xandão não tá sofrendo nada disso. Todos esses ministros do STF e todo mundo que tem uma grande posição em termos de negócios aqui no Brasil, faz blindagem patrimonial, sabe se proteger muito bem, então não seria diferente com o Alexandre de Moraes. Na verdade, eles estão entregando entretenimento pro próprio público, então tem um entretenimento político ali, então, é isso, o Xandão perdeu o Netflix, o Xandão não tem mais WhatsApp. O Xandão continua muito rico e muito poderoso, e o Lula, a novidade o Lula aumentou a popularidade dele e hoje é o favorito para as eleições de 2026, também por conta dos bolsonaristas. Então, a gente como nação tem muito a perder com isso, mas os estrategistas da direita são esses gênios, né? E aí... Uma coisa que a gente bate muito, cara, e a gente é xingado por causa disso, a gente é o portador da má notícia. Então, a má notícia é a seguinte, cara, não existe uma direita inteligente, super articulada, em que o Trump está se apoiando ideologicamente. Esses caras também odeiam o comunismo, então nós estamos todos juntos para ferrar a esquerda no Brasil. Isso não existe, isso não existe. O que você tem é um bando de trapalhões, né? Que a cada dia que passa eles vão fazendo trapalhadas ainda mais trapalhadas, né? Então você pega, por exemplo, você teve um 7 de setembro, acho que foi 2022, em que a gente gritou para um presidente que ele era imbrochável. E a gente tem um 7 de setembro agora em 2025, onde a gente estendeu uma bandeira americana na Paulista. E aí a gente entrega para a esquerda o presente de dar para eles o discurso, não, aqui é verde e amarelo, aqui é soberania, né? Uma das coisas que a gente pode... entender como termômetro é o seguinte,
pega o Instagram do governo, Instagram oficial do governo. Isso é o que eu sempre falo pra eles. O que é o Instagram oficial do governo? É basicamente um rio de dinheiro de impostos que nós estamos pagando para que o PT tente passar uma boa imagem. Nesse Instagram, você vai vendo o governo e testando o que dá certo, o que dá errado, e esse discurso da soberania deu certo. Esse discurso pegou. Então, pera lá, velho. Nós pegamos um flanco absurdo aqui. Enquanto o Bolsonaro tá pedindo tarifa e tá pedindo pra você pagar pau pro presidente americano, eu tô vindo aqui falar que eu sou verde e amarelo e que eu vou comprar essa briga pelo Brasil. Pronto. Quando você vê isso, cara, é inequívoco. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar no que a gente tá falando. Você tem que entender que o PT entendeu nisso uma ferramenta muito boa pra melhorar a própria popularidade. Né? E isso acontece no mundo inteiro. Toda vez que o Trump aponta para um país e fala não gostem deste, esse cresce. Canadá. O Canadá. São vários exemplos de onde ele apontou o dedo e a esquerda cresceu, mas aqui no Brasil a gente ainda tem um potencializador, que é uma galera que até o nosso público está corrigindo a gente, pra gente parar de chamar eles de direita, né? Que eles não são, né? Eles são o centrão, na verdade. Mas uma galera que se chama de direita, que é completamente atrapalhada e que entrega presentes dia após dia para a esquerda, né? Uma coisa que a gente fala é o seguinte, que não adianta você me xingar. Não adianta você me chamar, você é bumbum guloso, você é traidor, você não sei o que lá. Não adianta você me xingar. Pare e reflete um pouco. Acreditando no Bolsonaro e nos bolsonaristas, o que a gente teve de melhoria concreta na nossa vida? Nada. A gente só entregou presentes à esquerda. O pior jeito de você combater a esquerda e o tal do sistema é acreditando nesses caras. É o pior de todos. É o pior de todos. Então, Vocês acham que o Trump deu um chapéu no Eduardo? Porque pelo que eu tô entendendo que vocês estão falando, e assim, eu tenho uma visão, tá, Arthur e Renan? Eu acho que quando o Eduardo foi pra lá, cara, os extremos, os radicais, digamos assim, eles falavam, não, mas tinha que ir mesmo, porque o Alexandre de Moraes tá fazendo o que quer. E eles precisavam tomar essa porrada. E eu, olhando aqui como investidor, com um cenário mais pé no chão, eu pensei, opa, peraí. Cara, a gente vai estar punindo muita indústria no Brasil, a gente vai estar punindo muito do agro aqui no Brasil. Pessoas que também, teoricamente, são de direita e que vão ser prejudicadas e não vão engolir isso. Pô, você tá mexendo no meu bolso. Né? Então, eu, particularmente, tenho a visão de que o Eduardo não foi algo muito bem pensado. Né? Mas foi algo muito radical que pode ter jogado contra ele. Mas vocês acham que o Trump usou o Eduardo pra no final dar um chapéu nele, é isso? Deixa eu só começar aqui que acho que o Renan analisa melhor essa questão do Eduardo, mas o lance é o seguinte, eu nem acho que é um sacrifício que a gente poderia fazer em nome de algo maior. Tipo, ó, a nossa indústria vai perder um pouquinho, mas nós vamos fazer o certo. Sim. Nós vamos dar uma lição no sistema através de uma ferramenta americana que é um presidente americano aliado. Isso não é verdade, porque se fosse verdade eu embarcava também. Peraí, nós temos que fazer um sacrifício temporário pra você ter um ganho real. De longo prazo, no que é certo, vamos pelo que é certo. Mas não é isso, não é isso. Foi algo pessoal, você acha? Foi completamente pessoal, mas independente, mesmo que fosse. Mesmo que assim, tá, a motivação do Eduardo é pessoal, mas vai dar resultado? Eu tô dentro junto. Uhum. Mas não vai dar resultado. É o que a gente tem falado pras pessoas. Cara, não adianta você acreditar que o Eduardo Bolsonaro vai articular com o Trump algum tipo de influência no nosso sistema jurídico pra soltar o próprio pai e pra que a gente tenha o fim do comunismo, que é essa coisa abstrata. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. É só um super patrimonialismo de uma família que tá buscando desesperadamente qualquer ferramenta para que Jair Bolsonaro não vá pra cadeia. Tanto que, ó, o maior exemplo que eu dou é o seguinte. Vamos entender o seguinte. Pessoas foram presas no 8 de janeiro. E aí, independente do juízo de valor que você faça, se devia estar preso, não devia, se é 1 ano, se é 14 anos, não importa. Vamos nos ater aos fatos. Existem pessoas que estão presas no 8 de janeiro. Chegou uma possibilidade no Congresso. Olha, vamos fazer uma anistia para essas pessoas, porque realmente você não pode prender o Joãozinho conservador por 14 anos? Vamos fazer isso? O líder da oposição bolsonarista no Congresso, que pôs esparadrapinho, que foi lá e falou, eu tô aqui pela anistia, pela família do Clezão, pela Débora do Batom. Este cara falou, não, ou é com o Bolsonaro, ou deixa esses caras aí. Pera lá, velho. Se eu sou líder, eu falo o seguinte, irmão, resolve os meus liderados. O meu eu vejo depois. É igual o capitão de um barco, né? O barco tá afundando, ele é o último. Exatamente, irmão, pera aí. Me põe na frente. O problema é comigo? Então vamos, Xandão, vamos resolver. Solta a galera. Beleza. Eles fizeram o contrário.
Não. Anistias, não. Deixa eles lá, então. Isso não é, ó, só pesquisem, não acreditem em nada do que eu tô falando. Vai no Google e coloquem a declaração do Sóstenes, é que eu tenho a data exata aqui, eu tenho que procurar, falando que anistia sem Jair Bolsonaro não interessa, não vão nem negociar. Sim, E no final das contas, o que eles tiveram? O PL da dosimetria, Dosimetria. articulado por Aécio Neves, Paulinho da Força. Paulinho da Força e Michel Temer. Sendo que o Paulinho da Força é o nome do próprio Alexandre de Moraes. Então os caras fizeram um baita de um teatro lá, passaram a PEC da blindagem na Câmara pra... Gente, agora um cara ligado ao Alexandre de Moraes vai ficar com a relatoria de plenário da PEC da dosimetria. É que é espetáculo que eles entendem. Você pega o Nicolas, que é um cínico, o Nicolas, ele, básica, assim, grosso modo, ele queria entregar o espetáculo. Ele só não sabia que ia pegar muito mal a PEC da blindagem. Sim. Porque de resto, eles irem lá, botam esparadrapo, ele, uai, olha só, estamos enfrentando o sistema, não tá deixando nós falar aqui. Ele entendeu que é um sistema de enganação. A direita brasileira restou muito pouco pra ela, além de emular todos os vícios da indústria neopentecostal de abuso intelectual. E assim, não é que todo pastor neopentecostal é picareta, que toda igreja neopentecostal é picareta. Não é o caso. Eu ainda tô fazendo um recorte do neopentecostal com o restante dos movimentos evangélicos, e especialmente as mais tradicionais são muito sérias e têm um papel excelente pro Brasil. Dito isso, tem muita igreja neopentecostal, muito das grandes em especial, que vive desse abuso intelectual de pessoas humildes. O político de direita brasileiro tipo Nicolas faz esse mesmo abuso. Quer ficar oferecendo uma espécie de entretenimento, uma causa maior do que tudo para essas pessoas, tiram dinheiro, tiram esperança, fazem essas pessoas trabalhar para elas, e jogo que segue. É um constante abuso intelectual. Então eles abusaram intelectualmente dos presos do dia 8, que foram presos porque o Bolsonaro ficou dando estímulos para aquelas pessoas caírem na frente de quartel. Depois eles foram lá, tentaram um golpe, eles tentaram um golpe e não conseguiram, um negócio ridículo que eles fizeram. Ficaram presos, o Bolsonaro chamou ele de paspalhos ou bobos. Baderneiros. Ninguém ali, não teve Nicolas, não teve Sócio, não teve ninguém ali se solidarizando no dia 8, dia 9 de janeiro, né? Todo mundo só correu pra tirar o dele da reta. Só uma coisa, teve o Marcos Doval emulando que, não, esses caras, depois foi lá visitar os caras. Ele fez o contrário, ele primeiro empurrou os caras na fogueira, depois foi visitar os caras. Então são vários truques que esses caras sabem. Aí depois, não, vamos usar agora esses presos aí como recurso. Mas não só os presos. O preso é um exemplo, vamos dizer, de uma galera mais... mais tola, que caiu no papo deles e foi pra frente de quartel. Tem todo o eleitorado. E o eleitorado fica mandando dinheiro, manda pix pro Bolsonaro, e é usado, não, estamos lutando, não, olha só, eles estão ocupando a mesa do Hugo Mota pra lutar pela PEC, é anistia. Aí depois, 2 dias depois, o que eles fazem? Pedem desculpa. Cara, a história se repete. O Bolsonaro vai dia 7 de setembro de 2021. Alexandre Moraes, não mais vou respeitar aí. Esse me pede pra sair, canalha! Um dia depois, ô Temer, escreve uma cartinha pra ele, chama ele de jurista, fala que eu tava com o calor do povo no cangote. Que golpe de Estado, só mais 72 horas. O cara... Aí depois, de novo, cara. De novo a mesma coisa, bicho. Não, porque agora é anistia, dá 2 dias o cara pede desculpa e vocês estão lá. Então, o entretenimento. Só pra voltar na pergunta dele, por que eu acho que o Trump, ele nem é uma ferramenta importante nessa equação? Porque ele está brincando com a gente. Pro Trump, o que é interessante? Vamos lá, o Trump, ele tem, diferente do primeiro governo dele, né, que ele se cercou de militares, de banqueiros, nesse ele se cercou da galera high-tech. Pra ele não pode ter uma regulação de redes aqui, que o Brasil quis fazer graça, né, sediou a COP30 aqui e ainda ficou falando, o Lula, não sei se vocês lembram disso, né, mas o Lula basicamente falou, o Trump tem que ter coragem, sei lá a palavra que ele usou, e ainda deu o exemplo da regulação de redes. É muito mais sobre isso, sobre, tem um cara lá que apoia o que eu quero para o Brasil, que é a não regulação das redes, dá uma brincada com ele, o que eles querem? O que ele precisa? Eu acho que até menos do que isso. Ele não tem nada a perder enfiando uma Magnitsky no Xandão, ele não tem nada a perder em apoiar um aliado estratégico dele na América do Sul. Os Bolsonaro são aliados estratégicos, ele entregou ali, vamos dizer, essas migalhas ali, mas do outro lado, ele também vai achar muito bacana ter um acordo comercial pro Lula. Pro Trump, o Trump não é o melhor aliado do mundo, assim como o Bolsonaro também não é o melhor aliado do mundo. O Trump é America First, mas antes de America First é Trump First. Então se ele tiver um bom negócio que pegue bem pra ele, ele vai fazer e dane-se. E vocês acham que ele vai negociar com o Lula pra voltar? Vai tirar o tarifaço? Vai... Porque assim, se o Lula conseguir, digamos assim, não vou falar dobrar o Trump, mas se ele conseguir trazer pontos positivos e o marketing do PT costuma funcionar bem, ele apresentar isso na mesa pro povo brasileiro, os Bolsonaro te ferraram. Eu tô aqui consertando um negócio. Nós somos pró-Brasil e eles estavam ali,
no pé dos Estados Unidos. Vocês não acham que o Lula ganha essa eleição de bandeja, não? Eu não sei. Olha só, primeiro, o Trump colocou o Rubio como negociador. E o Rubio é mais ideológico do que a tropa, vamos dizer, que trataria as coisas em termos de marketing, em termos de economia. Não foi visto pela equipe brasileira como algo bom ter o Marco Rubio. Então, isso vai na linha de que o Trump também não está a fim de um love aqui com o Lula. Isso posto, por o Lula, tanto uma briga com o Trump é bom, quanto um acordo com o Trump é bom. O Lula tá numa posição que quase tudo é muito confortável pra ele. Porque pro Lula, se ele continuar brigando com o Trump, ele tem uma causa que justifica o governo dele. Todo mundo torce pro underdog. A América Latina, historicamente, sempre foi anti-americana. Então, ok, estou enfrentando uma perseguição do governo americano. Logo, se houver qualquer coisa ruim em termos econômicos pro Brasil, eu já tenho uma justificativa. Eu tenho uma causa histórica, eu tenho que lutar contra o grande satã americano, contra a grande potência que não quer deixar um governo popular como o meu crescer. Justamente no momento, a gente precisa lembrar que o Lula aumentou as assistências que ele tá dando pra comprar o voto dos mais pobres. Então, o Lula fica com uma boa... Não tendo acordo nenhum, o Lula tem uma boa história. E tendo um bom acordo, o Lula também tem uma boa história. Então, assim, os responsáveis por essa estratégia, que é o Eduardo, o Paulo Figueiredo, não sei, assim, vamos ver. Todo mundo fala que eles têm um grande plano no final. Eu ainda não vi. Imaginar que a Magnitsky seria uma coisa assim, nossa senhora, o Alexandre de Moraes vai ter... Eu já... Não me parece ser muito o caso. Né? A não ser que, de fato, o sistema financeiro brasileiro colapsasse porque ele seria retirado do SWIFT e tal. Isso significaria uma ruptura tão grande com o Brasil, tão grande, que teria um efeito internacional horrível. Porque também tem outros países que têm títulos brasileiros, tem real. O mundo é interligado. E outra coisa, isso passaria um recado pro resto do mundo terrível. Que os Estados Unidos não são uma nação que você pode confiar. Então, não me parece, até agora, que essa estratégia está funcionando. O adversário eleitoral nosso, quem vai estar na urna para você votar em 2026, eu tenho certeza que haverá um candidato com o número 13, que era para ser o Haddad e hoje está voltando a pintar que é o Lula. Não é o Alexandre de Moraes que estará lá. Sim. O próximo presidente da República vai poder nomear no mínimo 2 ministros do STF. Logo, tá? É muito importante derrotar o Lula. Esses caras, o Eduardo Bolsonaro, especial, avisou assim, não. O grande inimigo é o Xandão, tá? O Lula é só um cachaceiro, ninguém liga pro Lula. Mentira. O Lula vai poder mexer na composição do STF, ele vai alterar a lógica do STF, e com mais elementos do STF na mão dele, ele vai poder fazer algo que todo presidente da República quer fazer a partir de 2027, que é ter um controle maior sobre o orçamento no Congresso, indo pra cima do orçamento secreto, que era o plano do Dirceu. Basta a gente pegar as entrevistas do Zé Dirceu. O Zé Dirceu avisou, aqui a gente tem que segurar a onda nesse governo, que é um governo que vai ser difícil, o Congresso não dá espaço pra gente fazer nada, e ganhar a eleição. Ganhou a eleição a partir de 27, muda o jogo. E muda o jogo. E aí, a estratégia do Eduardo Bolsonaro, basta pegar o status das eleições de 26 na cabeça de investidores e estrategistas antes da estratégia do Eduardo e depois. Hoje, o cenário é um cenário em que o Lula volta a pintar como favorito. Não era o caso antes da estratégia dele. Mas aí eu faço um desafio, porque deve ter bolsonaristas aqui no chat. Por favor, bolsonaristas, me dê, assim, uma grande vitória política que o Bolsonaro teve sobre o sistema e sobre o PT desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência. Na prática, o tal do sistema... Só venceu. Venceu todas. Então a gente tinha assim, a direita pré-Bolsonaro, que o MBL tinha um papel muito mais relevante, manifestações, a Lava Jato também vencia sobre os caras, teve prisão do Lula, teve Dilma caindo, teve reformas passando no governo Temer. Isso é concreto, isso são fatos históricos. Direita após Bolsonaro se tornar presidente. Aras na PGR, desconstrução da Operação Lava Jato, Lula sendo solto, todos os bandidos sendo soltos, Odebrecht muda de nome e volta a operar, escândalos voltam a acontecer, o governo do Bolsonaro é um desastre, Lula não apenas é solto, como é reeleito, o Centrão fica mais poderoso do que nunca, começa a determinar todos os rumos das eleições no Brasil, Kassab se torna um super Crime nome. organizado cresce como jamais cresceu no Brasil. Então, queria saber assim, né, a galera bolsonarista que tá aí, você vai confiar em mais uma estratégia mirabolante dos bolsonaristas? Porque... aquela história, não, é no próximo, agora... Aguarda que ela vem. Porque uma das estratégias que eles prometeram pra esses bolsonaristas foi o seguinte, confia na gente, tá? A gente tem um plano aqui, o Lula vai ser solto, mas com o Lula solto vai voltar a polarização, e aí a gente ganha do Lula. Cara, os bolsonaristas confiaram, não, parece que o Eduardo tem um plano, o capitão tem um plano, ele já enfrentou essas raposas, e vai dar certo. Cara, eles perderam pro Lula. A estratégia foi uma desgraça. O primeiro presidente da redemocratização até agora que perdeu a eleição tendo o governo na mão. Então, tem que ter isso em perspectiva, porque eles estão propondo para as pessoas um novo plano deles. Não, essa estratégia vai dar certo. Deu errado. E que é outra estratégia que deu errado? Que despretos, o Bolsonaro participou disso. Deu errado.
aquele plano de convencer o general Freire Gomes a assinar aquela ata. Não, mas Deu cara, errado. tem um plano que quase deu certo. Esse eu botava fé. Chamava Plano Punhal Verde e Amarelo. Esse era bom.